O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história antiga. É um mapa, escondido nas areias do tempo, capaz de conduzir qualquer pessoa, mesmo aquela que hoje vive na mais profunda miséria, até a riqueza verdadeira. Mas este mapa não está desenhado em ouro ou pedras preciosas. Ele foi gravado na mente de homens que aprenderam a controlar não apenas seu dinheiro, mas a si mesmos. E quando a noite cai sobre a antiga Babilônia e as sombras das suas muralhas se alongam sobre o deserto, é possível ouvir o eco distante daqueles que conquistaram mais do que tesouros, conquistaram liberdade. Eu sei que muitos que ouvem nossas histórias voltam, mas ainda não caminham conosco. Se este é o seu caso, faça parte das sombras oficialmente. Inscreva-se agora e não perca o próximo segredo que atravessará o tempo para chegar até você. A Babilônia, uma cidade erguida no coração do deserto, onde a areia parecia ouro ao pôr do sol e o ar era impregnado pelo cheiro das especiarias vindas de terras distantes. Suas ruas eram estreitas, mas pulsavam com vida. Mercadores gritavam suas ofertas, escravos carregavam jarros de barro e soldados vigiavam os portões com um olhar implacável. Era o centro do comércio do mundo antigo, o ponto onde caravanas carregadas de riquezas se encontravam, e também o lugar onde muitos perdiam tudo. Entre aqueles que viviam sob o céu abrasador e as noites frias do deserto, poucos sabiam o segredo da prosperidade. Muitos acreditavam que a fortuna era uma questão de sorte, um presente dos deuses, uma coincidência feliz que caía sobre alguns escolhidos. Mas havia aqueles que sabiam a verdade. Eles entendiam que a riqueza era uma construção lenta, como as muralhas da cidade, pedra sobre pedra, até que se tornasse inabalável. Foi nessa cidade que viveu Arcade, o homem que de um simples escriba endividado tornou-se o mais rico de toda a Babilônia. Seu nome era pronunciado com respeito, e até mesmo com certo temor, pois dizia-se que ele conhecia leis invisíveis, leis que, se ignoradas, levavam homens à ruína, mas, se obedecidas, podiam erguer impérios. Arcade não buscou riqueza por ganância, mas por liberdade. Ele compreendeu cedo que a pobreza não era apenas a ausência de dinheiro, mas uma prisão que sufoca a alma, limita sonhos e escraviza até o espírito mais forte. Ele sabia que para escapar dessa prisão era preciso mais do que trabalhar duro. Era preciso aprender a linguagem silenciosa do ouro. Essa linguagem não era escrita em pergaminhos. Ela estava nas histórias murmuradas nas tavernas, nas negociações à sombra dos portões, e nos conselhos sussurrados por aqueles que já haviam visto impérios ascenderem e desmoronarem. E Arcade, com olhos atentos e ouvidos famintos por conhecimento, absorveu cada palavra. Mas sua ascensão não foi rápida. Como um viajante que cruza o deserto, ele começou com passos lentos e áridos, enfrentando tempestades de areia e noites escuras, onde a fome quase o fez desistir. Ainda assim, havia uma chama dentro dele, uma certeza silenciosa de que a vida podia ser diferente. Foi então que recebeu o conselho que mudaria seu destino. Uma parte de tudo o que você ganha é sua para guardar. Simples, quase banal. Mas essa frase, como uma semente plantada na mente, começou a criar raízes. Arcade percebeu que a riqueza não é conquistada pela quantidade que entra nas mãos, mas pela parte que permanece. A cada moeda que ganhava, guardava uma fração. Pequena no início, insignificante aos olhos de quem via. Mas como as muralhas da cidade que cresciam lentamente até se tornarem impenetráveis, seu ouro começou a se multiplicar. E logo, não foi apenas o ouro que cresceu. Cresceu também sua visão, seu entendimento sobre o que realmente significava ser rico. Ele descobriu que a riqueza não era apenas um montante guardado em cofres, mas a capacidade de fazer o dinheiro trabalhar para você, como um exército de servos incansáveis. Essa verdade, tão antiga quanto a própria Babilônia, foi passada de geração em geração, sempre escondida sob camadas de histórias, lendas e parábolas. Porque aqueles que detêm esse conhecimento sabem, a verdadeira riqueza não pode ser dada de bandeja. Ela deve ser conquistada.
E nesta jornada que vamos seguir, vamos atravessar as ruas de pedra da antiga Babilônia, ouvir as vozes de mercadores e reis e compreender como os segredos de Arcade ainda ecoam até hoje. Segredos que podem mudar sua vida, se você tiver coragem de aplicá-los. A madrugada já havia se debruçado sobre as muralhas, quando Arcade caminhou até a casa do velho Algamiche, o financista de sobrancelhas cerradas e olhar de quem media as almas pelo peso das decisões. As lâmpadas de óleo desenhavam halos tímidos no pátio, e o som de uma fonte pequena parecia sussurrar. Disciplina, paciência, retorno. Ali, Arcade aprendeu que a fortuna não escolhe seus favoritos por charme, e sim por obediência. Obediência às leis que não mudam com as estações. Algamiche não falava como um mestre indulgente. Falava como um carrasco da ignorância. Se queres ouro, faze dele teu servo. Se queres liberdade, faze de teus desejos teus servos também. Arcade tomou nota, mas não em tábuas de argila. Gravou na carne das escolhas. Descobriu que a primeira moeda poupada tem o tamanho de um grão de areia, a 10ª, o peso de uma pedra, a 100ª, a gravidade de um compromisso. Assim nascia a primeira lei do ouro em sua vida. Paga-te primeiro. Não depois de todos, não quando sobrar, não quando o humor ajudar. Primeiro, antes de pagar o padeiro, o cobrador de impostos, o mercador de tecidos e as vontades caprichosas que sempre chamam pelo nome. E ao obedecer, Arcade percebeu algo incômodo. A cidade das tentações é mais barulhenta quando você começa a dizer não. Festins parecem mais perfumados, tunicões novos parecem indispensáveis, convites de negócios fáceis surgem como miragem no deserto. É o teste. O ouro recém-nascido chama predadores, e os predadores têm vozes conhecidas, amigos apressados, parentes aflitos, oportunidades imperdíveis que nunca aparecem duas vezes, e às vezes, ainda bem que não. Foi quando o escriba encontrou Bansir, o construtor de carruagens, que reclamava de anos de trabalho e pouca colheita. Meu esforço é uma jarra furada, lamentava. Arcade não ofereceu consolo macio, ofereceu um espelho. Se tua jarra é furada, não culpes a água. Conserta a jarra. Consertar a jarra tinha duas partes. A primeira era guardar ao menos 1/10 de tudo o que entrava. A segunda era dar um destino inteligente aos 9/10 restantes, com limites claros para o apetite invisível dos desejos. Não era viver de migalhas, era recolocar o comando. O homem governa as moedas ou as moedas governam o homem. Arcade ensinou Bansir a mapear gastos como um general mapeia um cerco. Quais são vitais? Quais alimentam vaidade? Quais podem ser adiados? Quais nunca deveriam ter nascido? Cada gasto supérfluo é um desertor da tua liberdade futura. E, no entanto, cortar por cortar vira penitência estéril. O objetivo não era sofrer, era dar propósito. Comer melhor para ter vigor, vestir-se com dignidade para negociar com firmeza, estudar para enxergar mais longe, sim. Mas comprar aplausos silenciosos de estranhos? Não. Quando o primeiro pequeno saco de moedas se recusou a esvaziar, algo mudou. A mente ganha outro ritmo quando sabe que não está à beira do abismo. O sono fica mais inteiro. O peito, menos apertado. E a segunda lei do ouro começou a se manifestar. Faz o ouro trabalhar para ti. Não basta aprisioná-lo. Ouro parado é soldado de folga. Precisa ser enviado a missões seguras, de retorno provável, sob comandantes experientes. Foi então que uma oferta sedutora chegou. Investir em joias raríssimas que seriam trazidas por um viajante apressado. Retorno rápido, promessa de multiplicação. O tipo de canto que naufraga navios. Arcade lembrou a terceira lei. Protege teu capital de perdas. Quem investe no que não entende, oferece sacrifícios aos deuses da ignorância. Ele recusou. Preferiu colocar suas moedas sob a tutela de um mercador de grãos conhecido, cuja rota e risco eram catalogados, cujos resultados eram comprováveis. Retornos modestos, porém repetíveis, começaram a construir uma escadaria onde antes só havia areia. Com o tempo, veio a humildade de reconhecer outra lei silenciosa.
O conselho certo vale mais que o entusiasmo certo. Algamish repetia: busca conselho de quem já fez o caminho, não de quem apenas o admira à distância. O mercado está cheio de aplausos, mas moedas não aplaudem, elas somam. Arcade aprendeu a distinguir palmas de provas, opinião de histórico, promessas de garantias que não existem. E cada vez que evitava um brilho enganoso, sobrevivia para recolher outro ciclo de colheitas. Então veio a tentação moderna de todos os tempos: a pressa. A pressa é um agiota que cobra juros com a tua paz. Alguns queriam dobrar o ouro de Arcade numa lua. Outros, transformá-lo em 2 carruagens novas para aproveitar a fama, sem contrato, sem cliente, sem plano. Ele disse não. Não porque fosse covarde, mas porque confiava num princípio que sempre vence o calendário. O poder dos pequenos retornos repetidos por longos períodos. A magia da multiplicação não acontece no grito, acontece no silêncio. Mas Arcade não era um santo das finanças. Errou. Emprestou a um amigo sem ofício claro, movido por pena, e viu parte do ouro sumir como orvalho. Ficou a cicatriz, e com ela, a 4ª lei. Empresta apenas a quem prova capacidade e plano de devolver. Caridade sem critério chama ruína. Quando necessário ajudar, que seja com orientação, trabalho, oportunidade e contratos. Compreensão do coração, sim, mas clareza na escrita. Em certa noite, à beira do Eufrates, ele observou as estrelas refletidas na água e entendeu o que chamamos de sorte. Sorte não é uma divindade caprichosa. É uma janela que se abre com frequência para quem está atento, preparado e líquido. Ele chamava isso de 5ª lei. A boa sorte visita com mais frequência quem poupa e se move, porque as oportunidades têm preço de entrada. Quando surgem, exigem disponibilidade imediata, não promessas de quando der. Foi assim que Arcade comprou participação em um armazém mal gerido, não por impulso, mas por leitura clara. Produto de alta demanda, logística já instalada, contas mal feitas. Ineficiência é ouro mal escondido. Reorganizou, treinou, padronizou, dividiu metas e, sobretudo, alinhou incentivos. Quem fazia o certo colhia junto. O lucro veio como colheita após irrigação paciente. Enquanto isso, Bansir aprendeu o que nenhum artesão deveria ignorar. Um ofício valioso pode afundar sem um preço valente. Ele revisou suas tabelas, enxugou desperdícios e negociou com postura de quem sabe dizer: aqui está meu valor, aqui está minha entrega. O mercado respeita quem respeita a si próprio primeiro. Com o passar das estações, a casa de Arcade não virou um templo de ostentação. Virou um porto. Jovens batiam à porta pedindo conselhos. Ele não vendia milagres. Ensinava rituais simples. Antes de qualquer gasto, separa teu 10º. Organiza os 9 décimos como um general organiza suprimentos. Investiga antes de investir. Protege tuas moedas das promessas de relâmpago. Trabalha teu ofício até que ele pague teu futuro. E a cada aluno um aviso frio como a lâmina do guarda na porta norte. Se buscares atalhos, encontrarás armadilhas. Se buscares princípios, acharás caminhos. Houve também a parábola de Dabacir, o cameloeiro, que carregava dívidas como correntes nos tornozelos. Sua história atravessou as tavernas porque falava de algo que todos conheciam, mas poucos encaravam: a vergonha de dever. Dabacir não saiu do buraco pedindo desculpas ao vento. Saiu com um plano: viver abaixo do que ganhava, pagar a si mesmo, honrar cada credor com acordo por escrito e entregar até quando doía. O milagre não foi rápido, foi contável. E, quando veio, trouxe junto a melhor das liberdades: olhar os homens nos olhos sem desviar. Arcade contava a história de Dabacir como um exorcismo. Dívidas são sombras que se alimentam do silêncio. Nomeie-as, liste-as, negocie-as, encaminhe-as para fora de sua vida com pagamentos regulares e proteção contra recaídas. Porque não há riqueza verdadeira onde os juros compõem contra você. Com o tempo, o escriba tornou-se o homem a quem os poderosos pediam prudência. Ele aceitava o assento.
Ouvia os planos e fazia sempre as mesmas perguntas. Qual é o risco central? Qual é a margem de segurança? Quem responde se o improvável acontecer? E o improvável, como se sabe, sempre chega. Por isso, Arcade defendia reservas, não por paranoia, mas por respeito à realidade. Tempestades de areia visitam até os jardins mais bem regados. Foi numa dessas reuniões que ele desvendou outro engano comum: confundir renda alta com riqueza alta. Muitos em Babilônia exibiam ganhos poupudos e cofres vazios. Viviam num loop de ostentação que custava cada moeda futura. Arcade chamava esse hábito de roubo consentido. Roubo do amanhã em benefício de um agora barulhento. A cura? Silêncio deliberado. Colher o suficiente. Guardar mais que o suficiente. Investir até que o suficiente cresça sozinho. E quando perguntavam por que suas leis soavam tão árduas, ele respondia com serenidade: o deserto é árduo, mas por isso revela os caminhos verdadeiros. Na fartura nos perdemos, na escassez nos encontramos. Ao final de uma assembleia, um rapaz magro e de olhos acesos aproximou-se e perguntou: quanto tempo até eu ver resultados? Arcade olhou para o jarro de água e disse: o bastante para que não desistas antes de começar, e longo o suficiente para que te tornes outro homem. O jovem não sorriu. Anotou. E essa foi a primeira pista de que talvez estivesse pronto. Porque eis o segredo que Babilônia sussurra a quem anda devagar pelas suas ruas. Riqueza é perfil antes de ser portfólio. É a soma de hábitos, escolhas e recusas. É a coragem de dizer ainda não para poder dizer para sempre mais adiante. É a paciência de plantar em solo duro até que a terra vencida se torne fértil. Naquela noite, quando Arcade fechou a porta e deixou o pátio mergulhar em silêncio, ele sabia que muitos não voltariam. Procurariam outro oráculo, outro atalho, outro brilho. Mas alguns retornariam com cadernos gastos e perguntas melhores. E estes, apenas estes, veriam as leis invisíveis transformarem-se em liberdade visível, tempo, escolha, paz. A lua ergueu-se inteira sobre as muralhas. As sombras alongaram-se como promessas antigas. E o Eufrates, indiferente aos segredos dos homens, continuou seu caminho. Não porque não importasse, mas porque, como o ouro bem guiado, sabia para onde estava indo. Havia uma sala no fundo da casa de Arcade, que poucos tinham permissão para ver. Não era ornamentada com ouro exposto nem com colunas imponentes. Era simples, mas sólida. No centro, um cofre de madeira escura com ferragens forjadas pelos melhores artesãos. Arcade chamava esse espaço de Câmara da Decisão. Ali, longe dos olhos das tentações, ele guardava não apenas moedas, mas mapas de negócios, contratos selados, registros de comércio e uma lista. Uma lista com 3 colunas: segurança, crescimento, liberdade. Cada moeda que entrava precisava encontrar seu lugar nessas colunas antes de sair para o mundo. O ouro não é teu amigo até que saiba lutar por ti, dizia Arcade. E para lutar, ele precisa estar no campo certo. Segurança era a base. Significava manter reservas suficientes para atravessar a seca mais longa, o inverno mais rigoroso ou a doença mais inesperada. Na Babilônia, isso podia ser a queda de uma rota comercial ou a perda de um cliente importante. Hoje, pode ser um desemprego súbito ou uma crise econômica. Era o cofre de guerra, nunca vazio, nunca tocado por capricho. Crescimento era o ouro enviado para batalhas calculadas. Investimentos em negócios estáveis, terras produtivas, mercadorias de alta demanda. Nada de apostas cegas. Arcade não acreditava em dinheiro rápido, mas em dinheiro constante. Sabia que o ouro gosta de disciplina, não de espetáculo. Liberdade era a mais sutil. Não se tratava apenas de parar de trabalhar, mas de escolher o trabalho. Era o ouro investido em si mesmo. Estudos, habilidades, contatos estratégicos. Arcade entendia que um homem treinado vale mais que um cofre cheio, porque um homem preparado pode encher um cofre vazio. Essa estratégia funcionava como um rio dividido em 3 afluentes. Nenhum secava, porque todos eram alimentados continuamente.
Quando um negócio falhava, o cofre de segurança protegia o homem. Quando o mercado estava fértil, o crescimento ampliava o alcance. E quando novas oportunidades surgiam, a liberdade permitia aproveitá-las sem implorar por crédito. Mas essa visão não era comum. Muitos na cidade riam de Arkady, dizendo que ele vivia com medo do futuro, por manter reservas e não gastar tudo na abundância. Ele respondia com calma: "Não temo o futuro, apenas recuso-me a entregar minha paz a ele." Havia também o ritual da observação silenciosa. Arkady passava horas no mercado, não para comprar, mas para entender. Observava o fluxo das caravanas, as mudanças de preço, o humor dos mercadores. Ele sabia que o ouro não segue apenas números, mas também pulsa com as emoções humanas. E essas emoções, se ignoradas, podem afundar negócios sólidos. Uma vez, um jovem mercador pediu a Arkady que investisse em um carregamento de especiarias raras vindas da Índia. O retorno parecia irresistível, mas Arkady recusou. Dias depois, uma tempestade destruiu parte da carga no caminho. O jovem perdeu quase tudo. Ao reencontrá-lo, Arkady não zombou. Apenas disse: "O problema não é a tempestade, é não saber que ela pode vir." Essa frase ecoou por anos no mercado de Babilônia. Tornou-se um lembrete de que a previsão não elimina riscos, mas molda as decisões. Outro ensinamento de Arkady era sobre fluxos previsíveis. Ele comparava o ouro a uma plantação. É preciso escolher culturas que deem colheitas regulares, ainda que modestas, em vez de plantar sementes que demoram anos para frutificar sem garantia de sucesso. Para ele, estabilidade precede abundância. E quando perguntavam sobre multiplicação, Arkady falava da paciência como arma secreta. O ouro não gosta de pressa, mas ama a repetição. Pequenos lucros reinvestidos, ano após ano, transformam um punhado de moedas em um legado. O segredo não estava apenas no que se ganhava, mas no que se mantinha em movimento. Por fim, Arkady deixava claro que riqueza verdadeira é silenciosa. Não precisa ser exibida, não pede aplausos. Ela se manifesta no controle das escolhas, no tempo livre, na ausência de medo. Ele sabia que os aplausos da Babilônia eram voláteis, mas o ouro bem cuidado permanecia, atravessando gerações. E assim, seu cofre de guerra não era apenas um lugar físico. Era um símbolo. Representava disciplina, estratégia e, acima de tudo, liberdade de viver sem se curvar ao imprevisto. O tempo é um escultor paciente. Ele muda a forma das cidades, apaga nomes de reis, cobre muralhas com poeira, mas há certas forças que nem milênios conseguem apagar. Na Babilônia, elas se disfarçavam de banquetes, dívidas e falsas oportunidades. Hoje, vestem-se de aplicativos brilhantes, ofertas relâmpago e promessas em vídeos de poucos segundos. Arkady sabia que as armadilhas sempre sobreviveriam, apenas trocariam de máscara. Por isso, quando passava seus ensinamentos, não se limitava a falar de moedas e mercadores. Ele falava de vigilância. O perigo não está naquilo que brilha, está naquilo que brilha e promete atalhos, dizia, como se previsse o futuro. Na Babilônia, os falsos comerciantes espalhavam rumores de viagens impossíveis, mercadorias inexistentes, minas de ouro que nunca tinham sido vistas. Hoje os golpes mudaram de endereço, mas não de essência. Investimentos infalíveis com rentabilidade absurda, produtos milagrosos que se multiplicam sozinhos, promessas de liberdade financeira em 30 dias e sempre, sempre com urgência. A pressa é a espada mais afiada nas mãos de quem deseja te enganar. Arkady combatia isso com tempo e questionamento. Se algo não resistia a perguntas simples, era deixado de lado. Se o ouro não puder esperar, é porque ele não é teu, alertava. Mas havia um inimigo ainda mais sutil que a fraude: o próprio ego. O desejo de provar que se pode mais do que os outros, de exibir vitórias antes que elas estejam seguras. Muitos homens de Babilônia arruinaram-se não por ignorância, mas por vaidade. E essa vaidade, nos dias de hoje, é alimentada de forma ainda mais insidiosa. Curtidas, comentários, comparações invisíveis,
que corroem a paciência e a disciplina. Arcade chamava isso de roubo de visão. Quando você gasta energia olhando para o ritmo dos outros, esquece que sua colheita tem o próprio calendário. Na Babilônia, ele ensinava seus aprendizes a fechar os portões e trabalhar em silêncio, mesmo quando o mercado parecia gritar do lado de fora. E havia outro ponto que ele martelava com frequência. O ouro segue a atenção. Aquilo que você vigia cresce. Aquilo que você ignora se deteriora. Seja um negócio, uma plantação ou uma conta bancária, o abandono sempre cobra mais caro do que a manutenção. Ele também ensinava a desconfiar da abundância repentina. Quando uma colheita era excepcionalmente boa, Arcade não a via como motivo para festa, via como oportunidade de reforçar os muros, ampliar as reservas, investir em fontes de renda que resistissem à próxima tempestade. Riqueza não é o que entra, é o que fica depois que tudo o que pode dar errado, dá errado, repetia. Essa visão fria e calculada lhe deu fama de cauteloso demais entre alguns mercadores. Mas os mesmos que o criticavam eram os que, anos depois, batiam à sua porta quando as rotas eram saqueadas, quando a seca destruía os campos, quando as dívidas os sufocavam. E aqui está a verdade que Arcade via com clareza. As crises não criam vencedores nem perdedores, apenas revelam quem já estava preparado. Hoje, essa preparação não se mede apenas em ouro ou bens. Mede-se em conhecimento, em contratos sólidos, em fontes múltiplas de renda, em resistir à tentação de transformar cada lucro em espetáculo. Mede-se na capacidade de dizer não e sustentar esse não até que ele prove seu valor. Porque no fim, as sombras sempre voltam. Às vezes como poeira no deserto, às vezes como notificações na tela. E quem não aprendeu a caminhar com cautela em Babilônia, também não saberá caminhar no mundo moderno. Dizem que antes de morrer, Arcade reuniu um pequeno círculo de aprendizes em sua casa. As portas foram trancadas, as lamparinas ajustadas para uma luz baixa, e um silêncio quase sagrado caiu sobre a sala. Sobre a mesa, um pergaminho lacrado com cera e marcado com um símbolo simples, um círculo cortado por 7 linhas. Este é o mapa que qualquer homem ou mulher pode seguir para se proteger das sombras da miséria, disse ele com voz firme. Mas poucos terão disciplina para chegar ao fim. E então, um a um, Arcade revelou os 7 decretos da Babilônia. 1. Paga-te primeiro. O ouro deve te servir antes que sirva a qualquer outro. Não importa quanto entre, 1/10 pertence a ti e a ninguém mais. Essa fração é a semente que germinará, mesmo que o mundo tente arrancá-la das tuas mãos. Quem gasta antes de se pagar está construindo muralhas com areia. 2. Gasta, menos do que ganha. O apetite cresce como erva daninha. Se não podas, ele sufoca a colheita. Os desejos multiplicam-se mais rápido do que as moedas. Aprenda a viver com dignidade, mas longe da vaidade. Cada gasto desnecessário é um tijolo roubado da tua fortaleza. 3. Faz o ouro trabalhar por ti. O ouro ocioso é como um soldado dormindo no campo de batalha. Investe onde o retorno é certo, seguro e constante. Negócios que se multiplicam lentamente vencem impérios que caem rápido. 4. Protege teu capital de perdas. A pressa é irmã da ruína. Antes de investir, investiga. Ouve quem já trilhou o caminho, não quem apenas sonha com ele. Não entregues tuas moedas a marinheiros que nunca viram o mar. 5. Possui tua própria morada. O homem sem chão é como a tenda ao vento. Tenha um lugar para chamar de seu. A segurança de um lar fortalece o espírito e reduz o peso de despesas futuras. 6. Assegura renda para o futuro. A velhice chega sem ser convidada. Constrói fontes de renda que sobrevivam ao teu corpo e à tua força. Assim como as árvores, o tempo para plantar é antes de precisar da sombra. 7. Desenvolve tua habilidade e conhecimento. O ouro se esconde do ignorante e se entrega ao preparado. Aprende mais do que ganhas. O saber é a única moeda que não pode ser roubada.
Quando terminou, Arcade não pediu aplausos. Apenas olhou nos olhos de cada um e disse: aqueles que seguirem estes decretos não apenas acumularão ouro, acumularão algo mais precioso, a escolha de viver sem medo. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi denso, como se as paredes tivessem absorvido cada palavra e jurado guardá-la. Os aprendizes sabiam que não haviam recebido conselhos comuns, mas um juramento de sobrevivência que ecoaria muito além de Babilônia. O prudente, Nabur-Nabur, era filho de um mercador de tecidos. Começou aplicando o primeiro decreto com disciplina quase religiosa. Guardava 1/10 de cada venda, mesmo quando o mercado estava fraco. Enquanto outros celebravam banquetes, ele passava noites revisando registros e conversando com mercadores mais velhos. Anos depois, quando uma praga dizimou as rotas de caravanas, Nabur não apenas sobreviveu, comprou estoques a preços de ruína e vendeu com lucro quando o comércio voltou. Sua lição: a paciência é invisível até o dia em que se torna invencível. O vaidoso Damask também ouviu os decretos, mas acreditava que podia acelerar o destino. Emprestou todas as suas reservas para financiar uma expedição de pedras preciosas que nunca falhava. Meses depois, um mensageiro trouxe apenas a notícia: piratas interceptaram o navio. Damask perdeu tudo. Ele passou o resto da vida falando sobre azar, sem perceber que o azar não estava no mar, mas na pressa. Sua lição: quem quer dobrar o ouro em um ciclo, dobra as chances de perdê-lo para sempre. A estrategista, Zamara, era a única mulher presente naquela noite. Trabalhando como artesã de joias, aplicou os decretos de forma meticulosa. Comprou um pequeno espaço no mercado e reinvestiu cada lucro na ampliação de sua oficina. Mas seu maior acerto foi no 6º decreto. Preparou renda para o futuro, treinando aprendizes e garantindo que parte dos lucros fosse sempre dela, mesmo quando já não estivesse no balcão. Anos depois, Zamara não apenas tinha ouro, mas era dona de tempo e de influência. Sua lição: o verdadeiro luxo é ter o dia como aliado, e não como patrão. O desatento, Marduk, entendeu os decretos, mas não os aplicou. Gastava mais do que ganhava, confiava em boatos e desprezava contratos. Quando uma seca prolongada atingiu a Babilônia, não tinha reservas, nem bens, nem aliados dispostos a ajudá-lo. Morreu pobre, culpando deuses e mercadores. Sua lição: a riqueza ignora quem ignora a si mesmo. O discreto Elameque nunca foi o mais rico, mas nunca passou por escassez. Seguiu os decretos em silêncio, sem ostentar, sem disputar posições no mercado. Seu ouro crescia lentamente, mas com solidez. Quando Babilônia enfrentou tempos de guerra, ele continuou vivendo quase como antes. Sua lição: a prosperidade verdadeira é silenciosa. O barulho é apenas para quem precisa provar algo. Com o passar dos anos, os nomes desses discípulos tornaram-se parábolas contadas nas tavernas e mercados. Uns eram lembrados como faróis, outros como advertências. E assim Babilônia ensinava uma verdade imutável: o ouro responde ao caráter de quem o guarda. O sol se despedia de Babilônia quando Arcade caminhou até as margens do Eufrates. As águas, tingidas de dourado pelo entardecer, pareciam refletir não apenas o céu, mas todos os anos de escolhas que o haviam conduzido até ali. Atrás dele, a cidade fervilhava. Mercadores apressados, crianças correndo entre barracas, guardas trocando turnos. À frente, apenas o som calmo e constante do rio. Foi nesse cenário que um jovem aprendiz, ainda com as mãos limpas de erros, aproximou-se e perguntou: Mestre, como é ser o homem mais rico da Babilônia? Arcade sorriu, mas não com soberba. Um sorriso calmo, como quem segura uma resposta que não é feita de palavras simples. Não é ter mais ouro que os outros, é ter menos medos que os outros. O jovem pareceu confuso, e Arcade continuou: o ouro compra pão, compra teto, compra conforto, mas não compra a sensação de acordar sabendo que nada pode te derrubar. Essa sensação vem do que você constrói dentro de si. Se perdesse tudo hoje, eu o reconstruiria. Porque o que me fez rico não está no cofre.
Está aqui. E apontou para a própria cabeça e o próprio peito. O vento trouxe o cheiro de especiarias do mercado, misturado ao aroma da água doce do rio. Arcade olhou para a correnteza e disse: A vida é como este rio. Alguns tentam represá-lo para acumular tudo. Outros deixam que tudo escape entre os dedos. O segredo está em canalizar. Nem prender demais, nem deixar escapar demais. Assim é o ouro. Assim é o tempo. Assim é a paz. Ele fez uma pausa e, olhando para as pedras na margem, concluiu: Eu não sou o homem mais rico da Babilônia por ter mais moedas. Sou o mais rico porque, se amanhã o mundo desmoronar, ainda saberei como plantar a primeira semente. O jovem nada respondeu, apenas se curvou, entendendo que havia recebido mais do que esperava. Um mapa não para encontrar o ouro, mas para não depender dele. O sol finalmente desapareceu atrás das muralhas, e a sombra da noite se espalhou pela cidade. Arcade, em silêncio, voltou para casa. Não havia pressa. Quem construiu muralhas de dentro para fora não teme as sombras lá fora. Se você chegou até aqui, não está apenas ouvindo uma história antiga, está segurando nas mãos da mente o mesmo mapa que cruzou desertos, atravessou impérios e sobreviveu ao pó dos séculos. Ele foi escrito nos corredores silenciosos de Babilônia, guardado nos cofres dos prudentes, perdido pelos imprudentes e agora repousa diante de você. Mas mapas não carregam ninguém. São apenas linhas e símbolos até que alguém tenha coragem de caminhar. E talvez seja aqui que muitos se perdem. Confundem saber com fazer. Acham que o ouro se dobra diante de quem entende, quando na verdade ele só se curva a quem obedece suas leis. Hoje, as muralhas da Babilônia não existem mais. No lugar delas, temos muros invisíveis, dívidas que cercam, distrações que distraem, armadilhas digitais que piscam como tochas na escuridão. Os mercadores não gritam em ruas estreitas, mas em telas brilhantes, oferecendo liberdade em troca de pressa. E o rio Eufrates continua correndo, agora com outro nome, outro leito, lembrando que o tempo nunca para e nem sempre espera. As leis de Arcade não envelheceram porque não eram sobre moedas, eram sobre escolhas. Pagar-se primeiro é respeitar o seu futuro antes de satisfazer o seu agora. Gastar menos do que ganha é se recusar a ser escravo da própria vaidade. Fazer o ouro trabalhar é entender que o tempo pode ser aliado ou carrasco. Proteger seu capital é amar o que você construiu o bastante para não jogá-lo nas mãos da sorte. Ter um lar é firmar raízes contra ventos inesperados. Assegurar renda futura é plantar árvores cuja sombra talvez só seus filhos conhecerão. E desenvolver habilidade é carregar consigo um tesouro que nenhum ladrão pode roubar. O mundo moderno ri desses princípios como os tolos riam de Arcade. Mas a história, paciente como sempre, sabe a quem dar razão. Agora, essa pergunta não é se esses decretos funcionam. Eles funcionaram antes de você nascer e continuarão funcionando depois que você se for. A pergunta é: você vai ser Nabur ou vai ser Marduk? A escuridão que engole cidades, contas bancárias e sonhos sempre voltará. Mas para quem carrega o mapa, a sombra é apenas um lembrete de que existe luz para quem souber acendê-la. E assim, a voz de Babilônia atravessa o tempo e chega até o seu ouvido. Não espere pelo momento certo. Comece. A cada dia que adia, constrói mais uma muralha contra si mesmo. O mapa está aberto. As ruas de pedra estão à sua frente. E agora, o próximo passo não pertence a Arcade. Pertence a você. Depois daquela conversa às margens do Eufrates, Arcade passou a ser visto com um misto de reverência e estranheza. Não era mais apenas o homem que acumulou ouro. Tornara-se o homem que sabia se afastar dele sem medo. Poucos entendiam esse poder, porque poucos eram capazes de conquistá-lo. Com o passar dos anos, Babilônia mudou. Novas rotas comerciais surgiram, velhas alianças ruíram, reis foram substituídos, impostos aumentaram e diminuíram como a maré. Mas algo permaneceu. Os discípulos de Arcade, espalhados pelos mercados e oficinas, continuavam a aplicar suas leis invisíveis.
Era fácil reconhecê-los, não pelo ouro à vista, mas pelo olhar. Olhares que não desviavam diante de uma crise. Olhares que não se inflamavam diante de uma promessa rápida. Eram pessoas que, quando tudo parecia desabar, permaneciam de pé, porque suas muralhas haviam sido erguidas por dentro. E mesmo assim, as sombras não deixavam de rondar. Alguns discípulos antigos caíram pelo caminho, seduzidos por novos cantos de sereia, disfarçados em vozes familiares. Outros, ao contrário, prosperaram tanto que deixaram de se lembrar de onde vieram, esquecendo que a abundância sem vigilância é apenas o prenúncio da queda. Certa noite, enquanto a cidade dormia, Arcade caminhou sozinho pelas ruas estreitas do bairro dos artesãos. Passou por portas fechadas, ouviu o som distante de um cântico vindo de uma taverna e sentiu o cheiro de pão recém-assado. Parou diante de uma casa simples, onde um jovem mercador estava sentado com um livro de contas sobre as pernas, a luz da lamparina iluminando suas anotações. Arcade sorriu. Ali estava o futuro, não em grandes palácios, mas em mentes que decidiam vigiar cada moeda como se fosse um soldado em campo. O verdadeiro legado de Arcade não eram as moedas guardadas nos cofres de Babilônia, mas a mudança silenciosa na mentalidade daqueles que o ouviram. Uma revolução que não fazia barulho, mas atravessava gerações. Porque o ouro pode ser roubado, perdido ou queimado. Mas o entendimento, esse ninguém toma. E assim o homem mais rico da Babilônia não morreu no dia em que seu corpo descansou. Continuou vivo cada vez que alguém recusava um atalho perigoso, cada vez que um jovem poupava antes de gastar, cada vez que alguém olhava para uma tentação e dizia: "Não agora. Meu futuro vale mais. Você que me ouve agora, saiba que não é por acaso. Não importa se está em um quarto silencioso, no trânsito, ou com fones abafando o mundo lá fora. Esta história encontrou você. E não importa quantas voltas tenha dado, quantos atalhos tenha tentado, quantas quedas tenha sofrido. O que você carrega dentro é exatamente o que Arcade procurava quando olhava nos olhos de seus aprendizes. A faísca de quem ainda pode aprender e mudar. Babilônia pode ter desaparecido sob a areia e o tempo, mas suas leis não se perderam. Elas atravessaram a distância que separa pergaminhos de telas, moedas de números digitais, caravanas de contas bancárias. Mudaram de roupa, mas não de essência. O ouro que Arcade protegia não é apenas o metal, é o poder de decidir. É acordar sabendo que você não é refém de um patrão, de uma dívida, de um acaso. É ter a liberdade de dizer não ao que destrói e sim ao que constrói. E essa liberdade tem um preço. Um preço que não se paga com impulso, mas com repetição. Guardar antes de gastar, negar antes de ceder, pensar antes de agir. Não é fácil, nunca foi. E é por isso que tão poucos chegam lá. Hoje as tentações são mais silenciosas, mas muito mais rápidas. Não chegam como mercadores na praça, mas como notificações brilhando na palma da sua mão. Elas sussurram: "Compre agora. Aproveite. Você merece." Mas Babilônia nos ensinou: o que parece urgente quase nunca é importante. Você pode escolher ignorar tudo isso, fechar este vídeo e seguir a rotina que já conhece. Ou pode fazer o que Nabur fez: plantar algo pequeno hoje para colher algo imenso amanhã. E talvez daqui a alguns anos, quando as tempestades chegarem, porque elas sempre chegam, você se lembrará desta noite, desta história, e sorrirá. Não porque terá escapado da chuva, mas porque terá construído um teto antes que a primeira gota caísse. E quando isso acontecer, não me agradecerá. Não agradecerá a Arcade. Agradecerá a si mesmo, por ter decidido caminhar quando todos estavam parados. A noite cai sobre a cidade, que já não existe. As muralhas, há muito, foram engolidas pelo deserto. As ruas agora são apenas linhas apagadas na memória da terra. Mas se você fechar os olhos, ainda poderá ouvir passos sobre pedras antigas, o som metálico de moedas caindo em cofres e vozes que atravessam a escuridão. Elas não falam sobre ouro, falam sobre o que o ouro representa: escolha, tempo, liberdade, e sussurram quase como uma prece:
O ouro foge de quem o despreza e segue quem o respeita. O mundo moderno se veste de luzes, mas ainda guarda as mesmas sombras de Babilônia. Alguns continuarão correndo atrás do brilho que apaga rápido. Outros, como Arcade e seus discípulos, caminharão em silêncio, construindo algo que ninguém vê, até que seja impossível de ignorar. A pergunta é: quando as areias do tempo cobrirem o que você construiu, haverá algo para ser lembrado? Ou o vento levará tudo como levou tantas promessas? O mapa está diante de você. As muralhas invisíveis podem ser erguidas a partir de hoje. E assim como em Babilônia, o ouro seguirá quem souber chamá-lo pelo nome certo. Disciplina. Agora, as vozes se calam. O som do rio se mistura ao silêncio. E o resto? O resto é com você. As últimas notas de um alaúde distante ecoam, misturadas ao som de vento carregando poeira pelo deserto. No horizonte, uma sombra de muralhas que já não existem se dissolve lentamente, até restar apenas o céu noturno. A voz, agora mais baixa, quase um sussurro, retorna pela última vez. A Babilônia caiu. Seus reis se foram. Seus cofres foram saqueados. Mas o que Arcade ensinou ainda vive. E viverá enquanto houver homens e mulheres dispostos a trocar pressa por paciência, aparência por essência e gasto por construção. Que este mapa não se perca nas areias da sua vida. Guarde-o, use-o, passe adiante, porque a riqueza, a verdadeira riqueza, nunca pertence a uma só geração. O som do Eufrates se afasta, ficando cada vez mais distante, até virar silêncio. A tela permanece preta por alguns segundos, apenas o suficiente para que a última frase permaneça na mente.